Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje para orientá-los com relação ao 8º banco de atividades. Nosso conteúdo é África. Então, vamos lá aos pontos principais para que vocês possam fazer o estudo do conteúdo e, assim, realizar as atividades. Então, o que nós vamos aprender sobre o continente africano, né? Então, o continente africano é um território banhado. É um continente cujo território é banhado pelo Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo, Oceano Índico, onde provavelmente surgiram os primeiros seres humanos, né? Os mais antigos fósseis de hominídeos foram encontrados na África. Aí tem alguns detalhes a respeito dessa questão dos fósseis e da evolução desses achados na ciência. O Egito foi provavelmente o primeiro estado a constituir-se na África. Foi desde a antiguidade, o continente africano, desde a antiguidade, procurado por povos de outros continentes que buscavam suas riquezas, né, como sal e ouro. Aí tem um pouquinho sobre a questão da partilha da África, importante também. Essa questão de localização do continente africano, nós vamos ver um pouquinho mais detalhadamente aqui nos aspectos físicos que tem para frente nesse documento, né? Então, o processo de ocupação territorial, exploração econômica e domínio político do continente africano por potências europeias teve início lá no século XV e estendeu-se até metade do século XX, né? Ligada à expansão marítima europeia. A primeira fase do colonialismo africano surge da necessidade de encontrar rotas alternativas para o Oriente e novos mercados produtores e consumidores. Aí tem um destaque aqui importante, que quando vocês estiverem fazendo a leitura, eu aconselho a anotar no caderno, a destacar esse item. A partilha foi feita de maneira arbitrária, não respeitando as características étnicas e culturais de cada povo, o que contribuiu para muitos dos conflitos atuais no continente africano. Aqui tem um pouquinho da descrição de como esses colonizadores europeus repartiram, detalharam, né, o continente africano. Os franceses se instalaram-se no noroeste, na região central e na ilha de Madagascar. Os ingleses se estabeleceram em territórios coloniais em alguns países da África Ocidental, no noroeste, no sul do continente. A Alemanha conquistou as regiões correspondentes aos atuais Togo, Camarões, Tanzânia, Ruanda, Burundi e Namíbia. Portugal e Espanha conservaram antigas colônias. Os portugueses continuaram em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, enquanto os espanhóis mantiveram-se nas posses coloniais de parte dos Marrocos e da Guiné Equatorial. A Bélgica ficou ali no Congo, ex-Zaire, e a Itália conquistou Líbia, Eritreia e parte da Somália. Então, após a partilha, ocorrem movimentos de resistência. Haja vista aquele parágrafo ali que eu disse para vocês, que a partilha foi feita de modo arbitrário, não respeitando características étnicas e culturais do povo africano, né? Então, decorrente disso, movimentos de resistência. Muitas manifestações são reprimidas com violência pelos colonizadores. Também são exploradas as rivalidades entre os próprios grupos africanos para facilitar a dominação. A colonização, à medida que representa a ocidentalização do mundo africano, suprime as estruturas tradicionais locais e deixa um vazio cultural de difícil reversão. O processo de independência das colônias europeias do continente africano tem início a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a situação
de rivalidade entre as tribos, além de não ser respeitada numa partilha arbitrária, sem considerar cultura, sem considerar etnia, ainda sofre uma situação de exploração dessa rivalidade, de intensificação, justamente com o propósito de dominação. Aqui tem um mapa para vocês olharem com cuidado, compararem as legendas de como era e depois como ficou essa questão do mapeamento, dessa divisão mencionada aqui do continente africano. Eu não vou ficar entrando no detalhe agora, porque nós temos vários pontos para tratar, né? Então, quais foram as consequências disso, né? Antes da partilha da África, os reinos africanos estavam dentro de fronteiras naturais, definidas de acordo com os grupos étnicos que compunham esses reinos. Então, eles tinham as rivalidades, mas tinham seus territórios demarcados de acordo com o grupo a qual pertenciam, né? E o que mudou depois da chegada dos colonizadores, que redefiniram essas fronteiras. Os estados africanos foram traçados por fronteiras artificiais, no segundo momento, segundo a vontade do colonizador europeu. Desse modo, etnias inimigas tiveram que conviver dentro do mesmo território, causando sangrentas guerras civis. Apenas 2 países tiveram sua soberania formalmente respeitada após a Conferência de Berlim e se manifestaram independentes. Então, a Etiópia e a Libéria nessa situação. O território africano. Então, aqui um pouco da caracterização física, né? É o terceiro maior extensão territorial, possui incontáveis riquezas naturais, tem uma condição de pobreza grande, mas não é só pobreza também, né? A gente precisa tirar esse estigma de somente pobreza do continente africano. É uma riqueza, uma diversidade cultural imensa. Possui 54 países, sendo que 48 ficam no continente e 6 são insulares. Então, estão na configuração aí na forma de ilhas. A Argélia é o maior em extensão territorial e as Ilhas Seychelles são menor país em extensão territorial. Então, aqui, aquela divisão mencionada aqui, fronteiras artificiais, porque parecem traçadas com régua, né, retas, justamente resultado da divisão entre os colonizadores, né? O mar Mediterrâneo aqui como fronteira entre o continente africano e a Europa. Aqui, a leste, o Oceano Índico, a oeste, o Oceano Atlântico, né? Então, as fronteiras naturais do continente africano. Regionalização do continente africano. Então, como ele está dividido, como ele está mapeado de acordo com as suas diferentes regiões. Existem sempre várias regionalizações, então, assim, qual é a mais utilizada, né? Há maneiras distintas de dividir esse imenso continente. Uma das divisões conhecidas por sua história, etnias, religiões, é a divisão que mapeia a África em África do Norte, ou saariana, conhecida também como islâmica, África branca, e a África subsaariana, ou África negra, né? Ela está até numa condição de desuso, chama África branca, África negra, né? O nome saariana indica que são os países do norte, do deserto do Saara, já subsaariana indica os países ao sul, né? Abaixo do deserto do Saara. É conhecida também como África setentrional subsaariana, bastante utilizada assim, encontrada assim em mapas, em livros, atlas. As 2 Áfricas, né? Deserto do Saara, aqui em destaque, né? Para aquela regionalização. O maior deserto do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, atravessa 10 países e divide o continente em 2 partes distintas. Então, essa porção norte
norte também pode ser chamado de setentrional, né, formado por Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Egito, e a subsaariana, está escrito aqui Angola, Congo, Quênia, África do Sul e demais países do continente, né? Então aqui a condição do deserto do Saara, África do Norte e a subsaariana. O mapeamento de acordo com aquela regionalização. Outra divisão muito utilizada é a divisão em cinco regiões distintas, né, quanto à posição geográfica. Aí continuamos aqui com África do Norte, Oeste da África, África Central, Leste da África e Sul da África. Então, nessa condição, a África do Norte ou setentrional, então sempre que virem setentrional, significa norte, né? Então, de que país estamos falando? Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Saara Ocidental e Tunísia. Sempre nessa condição, quando se mapeia e se descreve países que compõem determinada região, eu aconselho a ter um atlas, um mapa do continente africano do lado e faça a localização visual desses países. À medida que vai lendo aqui no documento, vai fazendo a localização visual onde está geograficamente falando, né, a proximidade desses países, porque compõem essa região, podem também fazendo no mapa, né, se for um mapa, se for possível, colar esse mapa no caderno e traçando o mapeamento de região a partir da localização desses países no continente africano, criar uma legenda própria, é importante para melhor localização, para conseguir entender esse conteúdo de uma forma mais adequada. Aí aqui, o Magrebe é um termo que significa Ilha do Poente, refere-se à região norte da África, da qual fazem parte Marrocos, Argélia, Tunísia, com grande destaque para o desenvolvimento da agricultura comercial que atende os países europeus. Um pouquinho do que é a África Central, né? Então, a descrição dos países que compõem a África Central, como Camarões, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, né? República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Chad, São Tomé e Príncipe, né? Dentro da África Central se destaca grandes florestas tropicais, em razão de estar na latitude zero, né, do globo. Também ficou conhecida no mundo pelos conflitos do Zaire, antigo Zaire, que se transformou aí na República Democrática do Congo. O leste da África, a África Oriental, então a porção leste e oriente também, né, sempre ter em mente que estamos tratando, quando falamos de Oriente, estamos tratando de leste, né? Aqui a descrição dos países que compõem. Aqui, importante destaque, vocês vão ver bastante citado dessa forma, né? Pela forma física, o extremo leste do continente africano é conhecido como chifre da África, e parece mesmo um chifre. Vou mostrar para vocês lá no mapa, né? O Sudão do Sul é o mais novo país do mundo, né? Era parte do Sudão até 2011, quando se tornou independente. Fica no nordeste da África, faz fronteira com o Sudão, Etiópia, Quênia, Uganda. Um pouco da África do Sul, né? África do Sul, a porção sul do continente africano. Então, a região sul do continente africano, porque temos um país que chama também África do Sul, né? Então, na região sul, nós temos o país, a África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malau, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia, Zimbábue, Ilhas Maurício. O extremo sul é representado pelas diferenças existentes entre os países, principalmente no campo socioeconômico. A África do Sul, o país, né, é a nação que mais se desenvolveu, comparada aos outros países africanos. A África Ocidental, também a lista de países, né, que compõem a África Ocidental dentro dessa regionalização de 5 regiões. Durante o período colonial foram desenvolvidas colônias de exploração voltadas predominantemente para o sistema de plantation.
Além disso, foi nessa região que teve início o tráfico negreiro, em direção, sobretudo, à América. Aqui, importantíssimo, a leitura desse mapa. Aqui é aquela região que eu disse para vocês, olha, mencionada no texto anteriormente, como o extremo leste do continente africano, conhecido como chifre da África. Olha o formato, né, de chifre. Quando se fala em chifre da África, nós estamos falando dessa região aqui. Então, esse mapa aqui, ele é bem interessante para fazer aquele estudo que eu indiquei para vocês. Então, pode imprimir, pegar o atlas, fazer a localização dos países, né, nomeá-los ou numerá-los e criar uma tabela com os nomes, para melhor compreensão de quais países compõem essas regiões geográficas aí do continente africano. Os aspectos físicos, né? Então, com relação ao clima, a primeira coisa que a gente precisa compreender sobre o continente africano é que ele tem uma condição única, né, de localização geográfica. É o único dos continentes que ele é atravessado pelo meridiano de Greenwich, a linha do Equador e os dois trópicos, tudo ao mesmo tempo, né? Então, ele tem lá a passagem dessas linhas imaginárias e é uma condição única, né? Nenhum dos outros continentes tem essa condição geográfica da África, né? Vamos dar uma olhadinha no mapa. Deixa eu ver se o mapa está aqui nessa página. Fica um pouco mais fácil de compreender. Aqui, o mapa está aqui. Então, aqui, olha, o continente africano, o meridiano de Greenwich, a linha do Equador, Trópico de Câncer e aqui o Trópico de Capricórnio. Então, essa realidade nos coloca aqui o continente africano, primeiro nisso que eu disse para vocês, uma condição única relacionada aos outros continentes, e essa condição traz para o continente um espelhamento de condições de clima, de solos, de vegetação, que é chamado de espelhado, né? A partir da linha do Equador, em direção a norte e em direção a sul, comparando o mapa de clima, de vegetação, parece um espelho, porque existe uma equidistância dentro das zonas térmicas. Então, nós temos aqui do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, a zona térmica é intertropical. Dá para perceber a equidistância, então as distâncias iguais, à medida que se afasta da linha do Equador, né? E nessa condição, temos situações de temperatura, de umidade, de condições climáticas que produzem esse espelhamento. Para melhor entender, né, podemos voltar aqui um pouquinho, olha, partindo do Equador, tanto para norte quanto para sul, encontra-se o clima equatorial, aquela equidistância que eu expliquei para vocês, dentro da zona térmica intertropical, que é justamente do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio. E aí temos o tropical, o semiárido e o desértico quente, né? O clima equatorial quente e úmido o ano todo está na região centro-oeste do continente africano. Somente o norte e o sul do continente possuem clima temperado. Então aqui, olha, intertropical, dentro dos dois trópicos, tá? Então aqui localizado o equatorial, que está aqui próximo à linha do Equador, climas tropicais. Agora, os subtropicais, que estão na condição da zona temperada, eles estão localizados fora dessa área entre os dois trópicos, entre Câncer e Capricórnio. Então, na zona temperada. Aqui é a zona temperada norte e aqui nós temos a zona temperada sul. Tá?
Então, pequenas áreas de zona temperada para o continente africano e grande área tropical, com os climas tropicais, equatoriais. Tá? Então, isso é bastante importante. Tá? Os climas desérticos ocupam o restante do território, posto que as chuvas são raras nas proximidades do Trópico de Câncer, onde se encontra o deserto do Saara e o Kalahari, encontrado lá no Trópico de Capricórnio. Então, são dois grandes desertos, né? O principal, o maior do mundo ali, o Saara, na porção norte, e na porção sul, o deserto de Kalahari. A questão do relevo, né? A base geológica africana é muito antiga, o que explica as pequenas altitudes. No entanto, temos no leste da África uma sucessão de montanhas, né, como o Kilimanjaro e a cadeia ou Cordilheira Atlas, então, que são as partes mais altas, né? O continente africano é formado em sua maior parte por planaltos e planícies costeiras, uma grande extensão de planície costeira, banhada pelo Atlântico e pelo Índico, né? Vamos ver um pouquinho mais aqui. Um planalto setentrional ou norte. Aqui o deserto do Saara, a Cordilheira Atlas, mencionada aqui para vocês anteriormente, né? Aquela região do chifre da África aqui. Planalto Oriental, montanhas do leste, né? Encontramos relevos de grande altitude, também encontramos nessa porção do continente grandes depressões e fossas tectônicas que originam alguns lagos, como o Vitória, importantíssimo, né? O Planalto Oriental localiza-se também no pico culminante da África, o Monte Kilimanjaro, né? Com quase 6.000 metros de altitude. A vegetação, importantíssimo aqui, sempre fazer a relação da vegetação com os paralelos principais, as zonas térmicas, né, mencionadas anteriormente. Então, aqui, dentro da vegetação, nós temos aqui floresta equatorial, então, olha aqui, bem nas proximidades, né, em torno da linha do Equador, a savana, então dentro da zona intertropical, a área de savana, uma vegetação próxima, e vamos fazer um comparativo próximo do que temos aqui no Brasil, que é o Cerrado. Então, eu vou comparar a floresta equatorial aqui africana com o que nós temos aqui no Brasil ao longo da linha do Equador, ali na porção norte do nosso país, que é a grande floresta tropical amazônica, né? E essa savana africana, comparar aqui com a nossa situação de vegetação tropical, que é o cerrado, né? Com as árvores da casca grossa, troncos retorcidos, com vários estratos de vegetação, vários tipos, né? De cerrado. Então, a savana aqui pode ser comparada aí com o que nós temos aqui no Brasil, que é o cerrado. Então, o deserto, né, dito aqui antes para vocês, o Saara, localizado ali na porção norte, o Kalahari, aqui na porção sul, né, vegetação de altitude, então as áreas mais altas, com a vegetação de altitude, a altitude influencia também no tipo de vegetação, uma vez que tem a incidência de temperaturas mais baixas que implicam um tipo de vegetação diferenciado. Ter em mente sempre aqui a zona intertropical espelhada, aquilo que eu disse para vocês, olha, como se repetem aqui as tonalidades que mostram o tipo de vegetação de acordo com a localização geográfica no continente africano. Então, parece um espelho. A partir da linha do Equador, a repetição da vegetação equatorial, tropical, os estepes, né, as áreas desérticas. Parece espelhado pela equidistância dentro da zona térmica.
A hidrografia. A África não é um continente rico em rios, mas também não pode ser considerada pobre. Apenas nas áreas desérticas, a pobreza fluvial pode ser considerada, e mesmo assim deve-se destacar a importância do Nilo e de rios temporários, né? Então aqui tem uma lista dos rios, né, que compõem ali o continente africano. Então um destaque para o Nilo, para o Congo, para o Níger, né, a Zambeze. Os lagos se apresentam grande importância. Aí temos aqui o Vitória novamente, né? Apresenta um extenso e recortado litoral, importantíssimo. A localização da África frente aos oceanos e mares lhe confere uma situação bastante privilegiada, então é banhada pelo Atlântico, que liga com a América, a Europa, né? E o Índico, que liga com a Oceania e a Ásia. Aí a confluência, né? Ali com o Mar Vermelho, que liga a Ásia, o Oriente Médio, o Mar Mediterrâneo, que liga a Europa. A importância do Canal de Suez, né, que interliga os mares, o Mar Vermelho, o Mediterrâneo, e é, portanto, uma importante infraestrutura de transporte marítimo entre a Ásia, a Europa e a África. O transporte através do canal tem grande importância histórica para o fluxo de petróleo, né, do Golfo Pérsico, mas na atualidade enfrenta limitações quanto às dimensões, que são estreitas para os navios modernos, supercargueiros. Então aqui ó, o Nilo mostrado, né, na sua mostrado na sua extensão territorial. Aqui tem um vídeo falando sobre os aspectos físicos do continente africano, então é importante dar uma olhadinha nesses aspectos físicos, assistir o vídeo, fazer as anotações, né? Um pouquinho sobre a população do continente africano, então a diversidade de população, né? Tem uma população de maior diversidade física do mundo. A maior parte dela se constitui de povos negros que se dividem em quase 3 mil grupos étnicos diferentes. O norte da África é povoado por um grande número de árabes. No sul, principalmente, vivem alguns descendentes de europeus que formaram colônias há séculos atrás. Vamos ver aqui o que mais. São muitas informações, né? Tem muitos problemas sociais, como miséria, fome, desemprego, guerras, doenças, que são agravados aí diante das crises mundiais e de explorações econômicas gravíssimas, né? Disputas por recursos minerais, rivalidades étnicas, políticas ditatoriais, conflitos de grupos separatistas provocaram nos últimos 50 anos dezenas de conflitos armados que mataram milhões de pessoas e causaram migrações maciças e agravam mais ainda os problemas da miséria, da fome, do desemprego, das doenças. Deixa eu ver aqui. Aqui um destaque para a questão da cultura, né? A cultura africana está espalhada pelo mundo todo, em uma riqueza gastronômica, de música, de sons, de instrumentalização, de culinária e tantas outras, né? E tem um destaque aqui, ó, na feijoada que comemos, na roda de capoeira na qual gingamos, os verbos que conjugamos, o molejo com que andamos, ou seja, em todos esses elementos e aspectos da vida social brasileira, nos deparamos com um traço africano, transformado e conjugado com as demais correntes culturais históricas do povo brasileiro. Em grande parte, a cultura brasileira tem somada na sua diversidade a cultura de vida do povo africano. Então, toda essa diversidade cultural que vem, essa riqueza, né, do povo africano. Aqui tem um vídeo que também aconselho a assistirem, a fazerem as anotações. A questão do apartheid, né? Então, prestar bastante atenção
ler com atenção, fazer as anotações no caderno. Tem questão sobre o apartheid, né? Então, onde aconteceu, né? Foi uma política racial implantada no país, na África do Sul, dentro do continente africano, né? Onde a minoria branca discriminava a maioria negra. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito de voto, detinham todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente ao conjunto de leis segregacionistas. Então, foi uma grande segregação racial. O regime era sustentado por um conjunto de leis, e aqui tinha, basicamente, o que pregavam essas leis, né? Proibição oficial do casamento interracial, a obrigatoriedade de registro da raça na certidão de nascimento, obrigatoriedade de os brancos e negros mestiços viverem em áreas separadas. Locomoção dos negros estava condicionada ao porte de um passe. Proibição de greve de negros e divisão de serviços públicos. Então, quem foi o grande responsável pelo movimento de apartheid, figura histórica que importantíssima, foi Nelson Mandela, né, o responsável pelo movimento, líder do movimento anti-apartheid, né? Bom, aí leiam com atenção, façam as anotações. Tem um vídeo aqui falando sobre o apartheid, que é interessante para que vocês entendam melhor essa situação. A economia do continente africano. Economicamente, o continente africano é conhecido como pobre, né? Mas ele não é só pobreza, tá? A maior parte dos países possui baixíssimas riquezas monetárias, apesar de abundância e riqueza natural. Então, isso aqui é um importante destaque. Muita riqueza natural, porém, baixo desenvolvimento econômico, industrialização, o continente tem a sua economia muito ligada a bases primitivas de exploração. Então, agricultura, pecuária, sem muito desenvolvimento, sem muita intervenção tecnológica, muito manual ainda, e baixa industrialização. Esse quadro intensifica-se em razão de que os países africanos, dos países africanos serem exportadores, principalmente, aqui o destaque para isso que eu estava dizendo, de matérias-primas. Neste caso, as economias tornam-se muito dependentes dos países desenvolvidos. Além disso, a maior parte dos recursos naturais encontra-se sob posse de poucos. Então, a desigualdade social é imensa, né? A pequena quantidade de pessoas possui grande parte do domínio sobre as riquezas, enquanto a maioria tem que dividir o pouco que resta, né? Além disso, a maior parte dos recursos naturais encontra-se sob posse de poucos, o que eleva a concentração de renda e contribui para que a população local não receba os benefícios da produtividade de suas terras. Então, o índice de Gini aqui é altíssimo, né? O extrativismo e a agricultura figuram com as principais atividades da África. Essas são praticadas com níveis tecnológicos muito baixos e, por isso, são muito nocivos ao meio ambiente. Então, principalmente, extrativismo, agricultura e caça, pesca, coleta de produtos naturais ainda compõem as principais fontes de renda para a maioria da população africana. Cumpre ressaltar o comércio de couro, de peles, marfim, madeira, resinas, especiarias, né? A agricultura apresenta sob duas formas, subsistência e comercial, aqui no caso plantation, né? A primeira é rudimentar, então essa de subsistência feita com técnicas mais manuais, né? Itinerante, extensiva. A segunda praticada sobre a antiga forma de plantation, sistema introduzido pelos europeus durante o período colonial. É muito importante para a economia africana, né? Então lista aqui nas florestas tropicais da África Ocidental, o inhame, a mandioca, né? O arroz, o milho. A maioria dos países africanos não produz alimentos suficientes para nutrir sua população, por isso esses países são obrigados a importar comida.
Principais produtos de exportação: frutas tropicais como banana, castanha de caju, café, cana-de-açúcar, flores, algodão, chá preto, amendoim, sisal, azeite de dendê, inhame, amendoim repetido aqui, a madeira tirada de suas florestas e a famosa fruta marula. Deixa eu ver o que mais. Aqui a pecuária. Na África existe alta porcentagem da população que se dedica à pecuária, tradição de pastoreio nômade, que se realiza nas regiões onde as condições climáticas dificultam a prática da agricultura. No entanto, na África do Sul e no Sudão, exportam pequenas quantidades de produtos derivados de carne. Deixa-me ver aqui o que mais. A pesca é um setor de maior projeção no panorama econômico africano. A maior parte da produção pesqueira é destinada ao consumo local. Principais rebanhos africanos: bovinos, ovinos, suínos e aves. O rebanho suíno é inferior aos demais do continente devido à presença de países de maioria islâmica no norte do continente africano, devido à cultura. Aqui o pastoreio feito por criança. O extrativismo, né? Em países como Angola, Nigéria, Mauritânia, Argélia, Líbia, África do Sul, República Democrática do Congo, Zâmbia, os produtos minerais chegam a representar mais da metade das exportações. Apesar disso, sua exploração ocupa uma parcela muito pequena da população economicamente ativa. A maior parte da produção é encaminhada sob a forma de minério bruto para a Europa, Estados Unidos e Japão. Então, olha a questão do extrativismo, a destinação, né? A exploração e a destinação. A extração mineral, né? Grande disponibilidade de recursos minerais, principal atividade econômica do continente, são subaproveitadas pela falta de infraestrutura, principalmente mineradoras. As mineradoras são estrangeiras, né? O extrativismo vegetal, exploração de madeiras nobres, madeira para uso doméstico, lenha e carvão, controlada por empresas estrangeiras, utilizada para geração de energia, contribui para o processo de desertificação, essa retirada de madeira, que é retirada de árvores, de área vegetada, parte floresta, tá? Onde essas raízes ajudam a conter o solo naquelas condições originais e fazem com que não aconteça esse processo de desagregação do solo, perda de umidade e, consequentemente, ocorra a desertificação. Aqui as riquezas do continente, as riquezas minerais, né, os principais minerais em destaque aqui no continente africano. As indústrias. A industrialização dos países africanos é tardia e incompleta. Então, boa parte das indústrias que atuam no solo africano é composta de transnacionais ou de empresas ligadas a grupos tradicionais da pequena elite africana, altamente concentradora de lucros. A grande necessidade de produtos industrializados e a pequena disponibilidade interna de capitais para comprá-los impede uma acumulação de capitais do continente, pois a maioria dos escassos recursos financeiros acaba sendo canalizada para o exterior com as importações, né? O setor industrial dos países africanos, que representa menos de 1% da produção mundial, de modo geral, não apresenta diversificação nem dinamismo suficiente para sustentar o desenvolvimento econômico autônomo. Os países mais industrializados dentro do continente africano são a África do Sul e Egito, seguidos por Marrocos, Líbia, Tunísia, que possuem um grau médio de industrialização. Então, aqui alguns destaques de obstáculos, né? Quais são os obstáculos à industrialização africana? Pequena participação no comércio mundial, as exportações irrisórias, mas tem conseguido isenções tarifas, especialmente por parte da União Europeia,
escassez de capital, as nações africanas são obrigadas a recorrer a empréstimos internacionais, levando suas dívidas externas, remessa de lucros, as transnacionais estabelecidas na África remetem os lucros para seus países de origem, escassez de mão de obra qualificada, baixa qualificação de trabalhadores africanos desestimula a instalação de indústrias modernas no continente, no contexto da globalização econômica, um mercado interno restrito, com vários problemas, né? Grande parte da população africana ainda reside em zona rural, tem baixíssimo poder de compra, guerras civis, os países não conseguem se superar na globalização mundial no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação e precisam ter um grau de integração dentro desse processo de globalização, dentro dessas tecnologias de informação, para se inserir nesse processo e haver uma integração com os demais países. A produção de energia, significativa produção de gás natural, né? Então na Argélia, com 50% da produção, o petróleo, Argélia, Angola, Líbia, Nigéria, com 75% total produzido. Aí menciona aqui a lenha, fonte mais consumida para uso doméstico, usinas hidrelétricas, né, em Zambeze, Nilo e Congo, nos rios, né, carvão mineral África do Sul, o comércio, principais parceiros, a Europa, Estados Unidos e China, principais produtos, gêneros alimentícios e produtos do extrativismo. Turismo apresenta belezas naturais, né, patrimônio histórico, diversidade cultural, mas tem problemas com infraestrutura, né, dificuldades, precariedade generalizada de infraestrutura, acomodações, transportes, problemas de saúde pública, focos de doenças que dificultam a exploração do turismo e das belezas naturais existentes no continente africano. A integração econômica. Apesar dos conflitos, a integração econômica do continente africano é possível, tem potencial econômico, muita riqueza, muita biodiversidade, riqueza cultural, riqueza natural, né? E potencial criativo dos povos e culturas. Bom, o que tinha para hoje, de principal, desculpe aí correr tanto com a fala, né, que o nosso tempo é pouco, a gente fica para discussão pormenorizada, nos pontos específicos, nos plantões, então anotem aí as dúvidas, o que fica mais difícil de compreender na leitura detalhada do documento, na hora de fazer as atividades, para que a gente possa discutir nos plantões, para que a gente possa compreender detalhadamente, olhando para o mapa, olhando para essas informações aqui, com um pouco mais de cuidado, depois de vocês fazerem as leituras. Tá? Então, por hoje é só. Espero ter contribuído aqui com o que me propus a fazer, que é orientar o que é principal na leitura desse documento. É um documento extenso, são 27 páginas, né? Então, faça sempre as anotações para que a gente possa, nos plantões, detalhar aqui o que ficou de dificuldade, mais algumas das muitas informações importantes dentro do texto que eu nem pude falar com vocês nesse momento. Então, até mais. Por hoje é só.